E aí, galera da tecnologia, sejam muito bem-vindos a mais um Desvendando Código, o seu papo reto sobre as tecnologias que estão, definindo o futuro. É isso aí, meu. Hoje o tema é animal. A gente vai mergulhar de cabeça em uma ferramenta que está mudando o jeito de construir sistemas de dados. O título já entrega o ouro, né? Apache Data Fusion, o kit de ferramentas para construção de bancos de dados. Totalmente. Mas antes de começar, aquele agradecimento especial. A gente quer agradecer demais a todos os ouvintes pelos feedbacks, pelos compartilhamentos, curtidas em todas as plataformas e também pelos comentários. De verdade, galera. Esse projeto existe por vocês e pra vocês. Um forte abraço e tamo junto. Fechou. Agora vamos ao que interessa. Cara, quando a gente pensa em banco de dados, o que vem na cabeça é, Postgres, Oracle... Uns sistemas gigantes, monolíticos, né? Exato. Mas a onda agora é outra, né? Totalmente, meu. Em vez de construir um prédio do zero, que é um trampo que custa centenas de milhões de dólares, a galera tá usando uns kits de montagem, tipo um Lego de alta performance. E aí é que entra o Apache Data Fusion, imagino. É aí que entra. Ele não é um banco de dados pronto. Ele é um motor de Fórmula 1 que você coloca no chassi do seu projeto. Entendeu a fita? Entendi. Boa analogia. Então, para a gente nivelar a conversa aqui, qual a diferença fundamental entre o Data Fusion, que você chamou de motor, e um banco de dados completo como o Postgres? Ótima pergunta. Um DBMS completo, um sistema de gerenciamento de banco de dados tipo Postgres, ele cuida de tudo, né? De ponta a ponta. Isso. Ele cuida do armazenamento, ou seja, como os dados são guardados no disco, cuida do catálogo, que é onde ele guarda as informações sobre tabelas, esquemas. Controle de acesso, quem pode ver o quê? Exato. Gerenciamento de recursos, como dividir a CPU e a memória entre as queries e, claro, o motor de consulta, o Query Engine, que é a parte que de fato executa o SQL. Tá. E o Data Fusion nessa história toda? O Data Fusion é só essa última peça, o motor de consulta. Mas é um motor, assim, absurdamente potente e, o principal, extensível. Ah, então a ideia é que ele foi projetado para ser uma peça que você encaixa no seu próprio sistema, customizando todo o resto. Exatamente por isso que ele é um kit de ferramentas. Você pega só a parte de computação, a mais complexa, e constrói o resto em volta. Entendi. E o que vem nesse kit? Quais são as peças desse Lego? A galera da área tá chamando de pilha FDIA, que na verdade é FDAP. FDAP, vamos lá. O P é de parquet. É o formato de arquivo padrão para guardar os dados de forma persistente, principalmente em Object Storage, como o S3 da Amazon. Certo. Formato colunar otimizado para Analytics. Isso, com uma compressão excelente. Tem um caso ótimo da InfluxDB 3.0. Eles descobriram que o Parquet comprime os dados tão bem ou até melhor que o formato proprietário que eles vinham desenvolvendo há anos. Caramba, isso diz muito. Muito. Daí vem o A de Arrow, o Apache Arrow. Se o Parquet é o padrão no disco, o Arrow é o padrão para representar esses dados colunares em memória. E essa é a parte crucial, né? Para evitar cópia e conversão de dados entre as etapas. É o maior gargalo de performance que existe. O Arrow cria uma linguagem universal que todos os componentes falam. Os dados são lidos do Parquet, para o formato Arrow, e todas as operações acontecem ali, sem conversão. Faz sentido. E o D? O D é o Data Fusion. Ele é o cérebro que processa os dados que já estão no formato Arrow, ele executa os filtros, as agregações, os joins, tudo. E o F? O F é de Flight. É um protocolo de rede baseado em gRPC para transferir dados no formato Arrow entre sistemas de forma ultra eficiente. É praticamente sem cópias, o que chamam de Zero Copy. Animal. E o que une tudo isso, a cola dessa história toda, é a linguagem de programação, certo? Exato. O coração de tudo isso é Rust. E a escolha não foi por acaso. Imagino que não. Rust oferece a performance bruta do C++, mas com a segurança de memória que evita aqueles erros clássicos, tipo segfaults e vazamentos. É quase tão produtivo quanto o Java, mas sem o garbage collector e com o controle total do hardware. Exatamente.
É o melhor dos dois mundos para sistemas de alta performance. E ele usa pesados recursos modernos do Rust, como programação assíncrona com Runtime Tokyo. Para orquestrar tarefas em múltiplos cores, né? Mantendo a CPU sempre ocupada processando tudo em paralelo. Isso é a base para ter um paralelismo massivo. Ok, a base tecnológica é super sólida. Mas, como ele transforma um comando SQL numa resposta em milissegundos? Qual é a mágica? Não é mágica, é engenharia pura. O fluxo é o seguinte. Primeiro, o DataFusion pega seu SQL, faz o parse e cria o que a gente chama de plano lógico. Que é basicamente uma representação do que precisa ser feito, sem se preocupar com o como. Exato. Daí entra um otimizador. Ele aplica dezenas de regras para reescrever esse plano de um jeito mais eficiente. Por exemplo, ele pode empurrar um filtro para ser executado o mais cedo possível, para diminuir a quantidade de dados. E depois dessa otimização? O plano otimizado é convertido num plano físico, que aí sim detalha como executar a query. Ele decide qual algoritmo de join usar, a ordem das operações, tudo. E a execução desse plano é onde a velocidade realmente aparece, né? É aí que o segredo acontece. O processamento vetorizado. Em vez de processar os dados linha por linha como sistemas mais antigos... Ele opera em lotes, em blocos de linhas. Isso. Pense em lotes de 4.000 a 16.000 linhas de uma vez. Para fazer isso, ele usa as instruções SIMD do processador, que executam a mesma operação em múltiplos dados ao mesmo tempo. A analogia é tipo carimbar uma folha inteira de uma vez em vez de papel por papel. Perfeita analogia. O ganho de performance é brutal. Genial. E ouve falar de uma otimização bem específica, até o nome é curioso. German Style Strings. Que história é essa, meu? Cara, isso é sensacional. Foi uma ideia popularizada por pesquisadores alemães. O problema é que manipular strings normalmente é lento. Uma variável de string em C++ geralmente tem um ponteiro para um lugar na memória, o que é lento de acessar. Certo, o famoso cache miss da CPU. Exato. A sacada foi perceber que a maioria das strings em bancos de dados são curtas. Nomes, cidades, status. Coisas pequenas. Isso. Então, para strings de até uns 12 bytes, o conteúdo é armazenado diretamente na variável, sem ponteiro nenhum. Fica tudo na stack, super rápido. E para as strings mais longas? Para as mais longas, ele armazena os primeiros 4 bytes, o prefixo, junto com o ponteiro para o resto. E por que isso é tão rápido? Porque muitas operações, como ordenação ou filtros tipo like prefixo por cento, podem ser resolvidas olhando só o prefixo, sem precisar seguir o ponteiro e buscar o resto da string na memória principal. Que absurdo. Num benchmark famoso, o Clickbench, só essa otimização deu uma melhoria de mais de 2x em uma das queries. É um ganho, assim, gigante. Falando em performance, vamos para um exemplo prático que a galera comentou muito, o famoso 1 Billion Row Challenge. Perfeito, o desafio era simples, processar um arquivo de texto com 1 bilhão de linhas para calcular estatísticas de temperatura. Usando DataFusion e Rust, é possível resolver isso em menos de 30 segundos com umas 40 linhas de código. Menos de 30 segundos. Isso demonstra o poder bruto da ferramenta. Totalmente. Democratiza o acesso a esse tipo de processamento. E no mundo corporativo, quem apostou pesado nisso? A gente já falou um pouco. O maior case, sem dúvida, é o InfluxDB 3.0. Eles reconstruíram o banco de dados deles inteiro em cima dessa pilha de tecnologias. Uma aposta alta, hein? Gigantesca, o objetivo era criar um banco de dados de série temporal com arquitetura desagregada, separando computação e armazenamento. Os dados ficam em Object Storage, que é barato e escala, e os nós de computação, com DataFusion, ligam e desligam conforme a necessidade. Fazer isso do zero seria um projeto de centenas de milhões de dólares. Exatamente. Usando esses componentes reutilizáveis, eles conseguiram inovar muito mais rápido e focar no que realmente diferencia o produto deles. Faz todo sentido. Mas e para quem já tem um ecossistema gigante em Apache Spark e não quer jogar tudo fora? Aí que entra uma outra peça genial. O DataFusion Comet. Comet. É um acelerador nativo para o Spark. O motor de execução do Spark é em Java e processa linha por linha. O Comet substitui esse motor pelo do DataFusion,
que é em Rust, e Colonnar vetorizado. Então o Spark continua orquestrando e distribuindo o trabalho, mas a execução pesada, o trabalho braçal, fica por conta do Data Fusion. Exatamente. E o mais legal é que se uma operação não for suportada pelo Comet, ele de forma inteligente faz o fallback para a implementação Java original do Spark. É transparente para o usuário. Uma das palavras que a gente mais ouviu foi extensível. O que isso significa na prática, no dia a dia? Significa que o Data Fusion não é uma caixa preta. Você pode plugar suas próprias peças em quase todo lugar. Tipo o quê? Você pode adicionar novas fontes de dados, criar funções customizadas, as UDFs, implementar operadores relacionais específicos para o seu caso de uso. Dá para ir bem fundo, então. Dá. Você pode até injetar suas próprias regras no otimizador de queries. Se você sabe algo sobre seus dados que o otimizador geral não sabe, você pode ensinar ele. E por ser um projeto da Apache Software Foundation, a comunidade e a governança são abertas, né? Isso dá uma estabilidade para o projeto. Total. Não é um projeto de uma única empresa que pode, mudar a licença ou abandonar o desenvolvimento. As decisões são abertas e as prioridades são definidas por quem está contribuindo, seja um indivíduo ou empresas como a Influx Data e a Apple. E como ele se posiciona em relação a outros motores de alta performance, tipo DuckDB e ClickHouse? A briga é boa. É uma briga de gigantes. Em benchmarks como ClickBench, a performance é muito, muito parelha. Às vezes o Data Fusion está na frente, às vezes o DuckDB. O importante é que ele compete no mais alto nível, sabe? E essa competição saudável só faz o ecossistema todo evoluir. Certo. Mas se a performance é parelha, o que diferencia o Data Fusion? Pelo que entendi, é a filosofia. É a distinção crucial. O DuckDB é otimizado para ser um banco de dados analítico embutido, uma solução completa e fácil de usar. O Data Fusion foi feito para ser um kit de ferramentas. Você não usaria o Data Fusion direto para analisar um CSV, por exemplo? Provavelmente não, você usaria DuckDB. Mas se você está construindo o próximo InfluxDB, ou um sistema de SQL sobre streaming de dados, ou uma ferramenta de ETL, Data Fusion é a base sobre a qual você constrói. Ele foi projetado para ser um motor dentro de um carro maior. E para fechar, que outros casos de uso interessantes estão surgindo com ele? Além de construir bancos de dados de observabilidade, como o InfluxDB, tem muita gente usando o Data Fusion para criar sistemas de streaming SQL, onde as queries rodam continuamente sobre fluxos de dados e também em pipelines de dados mais tradicionais. Então, para fechar, o recado é esse. O Apache Data Fusion é uma base sólida, open source e de altíssima performance para quem quer construir qualquer sistema que precise mastigar um volume gigante de dados. É o fim da era de reinventar a roda. É sobre usar as melhores peças disponíveis para construir algo novo e focar naquilo que realmente diferencia o seu produto. É, sem dúvida, o futuro da construção de bancos de dados. Dito isso, chegamos ao fim. Se estiverem lá no YouTube, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para saber quando tem episódio novo em tempo real. Se estiverem ouvindo pelo Spotify, sigam um podcast, deixem sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com a galera. Um forte abraço e até o próximo Desvendando o Código.